gente, professores, professoras, educadores de todo o Brasil, Mariana Arantes aqui falando, apresentando o podcast Professores Protagonistas. Aqui o professor fala e todo mundo precisa escutar. Este é o podcast que dá vez e voz aos professores que estão na sala de aula, que estão ali, ó, no chão da escola, no dia a dia, com o aluno, com o pai, com mãe, com tia, com avó, ali, com estrutura, sem estrutura, fazendo a educação do Brasil acontecer. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito, muito especial, e voz ela tem, viu? Aliás, voz ela tem e muita, e foi a voz dela que viralizou no Instagram do portal Educação Emocional e alcançou, assim, ó, milhares de profissionais da educação e até pais e mães comentando. Parabéns para ela, porque ela teve a coragem, uma voz corajosa de dizer o que muita gente gostaria de ter dito. Já adivinhou quem é a nossa convidada de hoje? Olha aqui, ó. Janice Trevisan! Muito prazer, professora! Muito prazer. Arrepiou, né? Arrepiou ouvindo, meu Deus do céu! Mas é sobre isso. Você deu voz, deu texto, deu a cara a um desabafo que emocionou milhares e milhares de professores no Brasil. Como foi isso, professora? Ainda professora, ainda tem que chamar de professora, né? Uma vez professora, sempre professora. Não tem, ainda continua sendo prof. Acho que eu nasci professora e assim vai ser. Desde criancinha. E como foi isso? Assim, vamos começar pelo fim dessa história. Como é que você recebeu essa enxurrada desse desabafo que viralizou? Na verdade, vamos começar de trás para frente, então, né? No dia 4 de abril, depois de 29 anos de sala de aula, conversei de meio-dia, porque já vinha amadurecendo aquela ideia, assim, o cara não dá mais, eu não suporto mais, não dá para viver isso que eu estou vivendo, aquela era uma tristeza, porque tu não sabia como agir, e olha que para chegar, eu me conheço, eu não desisto fácil, e eu desisti até hoje, eu não acredito, né, que eu desisti. Chegar de meio-dia, dei aula a manhã inteira, de meio-dia, cheguei em casa, conversei com o marido. Daí, marido, escuta, vou ou não vou me exonerar? Porque foi uma decisão conjunta. Foi uma decisão de nós dois, né? Não foi somente eu que tomei a decisão, foi ele. Inclusive, comuniquei os filhos ali, aquela coisa assim, a mãe tá pensando em pedir. O que vocês acham? Mãe, tu tá louca? Até hoje eles não acreditam, né? Enfim. Mas tomei a decisão dela de manhã, tomei a decisão no meio-dia, dei os dois primeiros períodos da tarde. No terceiro período, eu tinha o meu buraquinho ali do planejamento e tal, né? Aquela gavetinha que a gente tem. E cheguei para a direção e disse, decidi, vou me exonerar, não aguento mais, e blá, blá, blá. E dei os 2 últimos períodos, cheguei em casa, cheguei na loja, que daí eu saía da escola e ia para a loja continuar o trabalho, né? Cheguei na loja e disse, cara, eu estava moída, né? Por dentro, arrasada. Eu disse, não, eu vivo fazendo os vídeos da loja, né? Então, cara, eu vou ter que contar para todo mundo, né? Os meus amigos, todo mundo, os meus conhecidos, todo mundinho meu, né? Que eu me exonerei, porque até então ninguém sabia. Foi uma decisão, assim, que eu fui tomando, mas só para mim. Para mim e mais duas colegas, me sabiam, mas assim, bem, era somente a gente que estava vivendo aquilo, né? Eu e mais 2, 3. E daí eu pensei, vou ter que contar, né? Não vou mais na escola, vou ter que contar. Agora já é oficial, já era oficial. Agora é oficial. Já era oficial. Era oficial. Aí larguei o vídeo. Nossa! Na verdade, não, mentira. Me troquei nas datas. Estou emocionada porque eu nunca participei do podcast. Na verdade, eu tinha saído uma semana antes. Porque no dia que você fez o vídeo foi o dia que você assinou, não foi? Que eu assinei. Porque daí, como eu tenho a direito, quando a gente pode tirar 10 faltas, eu pensei, vou tirar minhas faltas. Nunca tirei na minha vida inteira. Vou tirar. Tirei as 10 faltas. E daí, aquele dia ali foi o último dia de falta, na verdade. Mas mesmo assim, tu ficava naquela, eu fui atrás de tentar até ver se eu
porque algumas colegas me disseram assim, ó, vai aquele grupinho meu, né? Conversa com o advogado, vê se tu pode fazer alguma coisa, conversa, vai num psicólogo. Mas daí não consegui nada naquele tempinho ali, seja lá o que Deus quiser. Vou assinar e deu. E foi bem assim, assinei. Mas quando assinei, voltei arrasada, e daí eu gravei o vídeo, contando só. Foi só isso. Quer dizer, o vídeo foi na emoção, mas a decisão foi pensada. A decisão foi bem pensada, mas mesmo assim, tu não acredita, porque até hoje já passou um mês. Sim. Um mês ontem, e eu ainda não acredito. Isso. Eu ainda Nós não. estamos gravando essa entrevista dia 5 de maio. Então, dia 4 de maio fez um mês da sua exoneração e ainda está difícil de assimilar. Né, tá difícil. Quando tu abriu a chamada e que daí eu vi o globo assim, né, o mapa mundi atrás, assim, caraca, que eu sou professor de geografia. Sim. 29 anos carregando o mapa para cima e para baixo, globo para cima e para baixo. E agora faz um mês sem contato com o meu globo terrestre. Me abalou, né? Sentiu. Senti. Agora, essa mudança, ela é uma mudança da rotina, ela é uma mudança da rotina, óbvio, mas é uma rotina de alívio ou é uma rotina de saudade ou ainda está um pouco misturado? É um pouco misturado. Na verdade, sim, no início, aquela coisa assim, parece que eu estou de férias. Só isso. Mas de vez em quando vem aquela, não, tu não está de férias, tu se exonerou. Para mim, o que me traz mais na realidade de que eu me exonerei é o domingo. Que o domingo sempre foi aquela coisa assim, meu Deus do céu. Começa tudo de novo, né? E o domingo não, o domingo tem sido leve. Então, o que me traz, assim, o que me põe no chão de saber que eu me exonerei, que não volto para a sala de aula, são os domingos. Os domingos é que eu sinto aquela paz. E não sente mais culpa de descansar ou raiva no dia seguinte ser segunda-feira. Isso. Por mais que, gente, quando a gente fala isso, dá uma pressão assim, tá, então tu não gostava de dar aula? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Eu amo dar aula, sempre quis ser professora. Hoje eu sou comerciante, mas nunca imaginei ser comerciante. Jamais na minha vida. Aos 4, 5 anos, quando tu começa a brincar, o que eu fazia? Do que eu brincava? Distribuía uns caderninhos no chão e dava aula para caderninho no chão. Essa foi a minha vida inteira fazendo isso. Com 19 anos começo a dar aula. Hoje estou com 48, a minha vida inteira foi dar aula. Então, parece assim, né? Tu ouvindo, parece que tu não gosta, então, aquela coisa de então, se o domingo era livre, eu não gostava de ser professora, não. É porque tá puxado. E para quando algum professor for falar assim, ó, que tá difícil, que tá massacrante, que tá triste, é verdade, galera, não é porque o professor não gosta, mas é que tá complicada a sala de aula. Não, a gente fala motivos. Muito. A gente fala muito. Você tá em qual cidade, Jane? Frederico Westphalen, no norte do Rio Grande do Sul. No norte do Rio Grande do Sul. A gente fala muito isso. Esse podcast Professores Protagonistas é uma iniciativa do Portal Educação Emocional, que é uma instituição de inovação social que já tem aí quase 8 anos falando sobre saúde emocional na escola, falando sobre educação emocional, a importância da educação emocional na profissão docente. E, inclusive, recentemente, a gente lançou uma comunidade chamada Comunidade Professores Importam, de tanto que eu já andei pelo Brasil inteiro, conversando especialmente com professores de cidades menores, os da capital também, mas eu vou muito a cidades pequenas, e os professores de cidades pequenas falam assim, aqui também é ruim, porque existe um pouco de um mito que dizendo assim, na capital é pior, é maior, mas é pior. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, são mais próximos dos pais, é menos burocracia. E, na verdade, não é isso. Quando a gente conversa com os professores, fala assim, gente, está tudo igual. De norte a sul do Brasil, a situação dos professores é complicada. E se antes, pelo menos, nós tínhamos o discurso ao nosso favor, hoje em dia parece que nem isso. Não. Porque parece que a sociedade está, de fato, atirando pedra nos professores e, inclusive, dizendo isso. Se você não gosta, escolhe outra coisa. Sim.
E o quanto é que dói esse discurso, hein? Eu imagino quantas vezes, antes e depois do vídeo ter viralizado, você não ouviu coisas desse tipo. Se você não gosta, vai mesmo fazer outra coisa, porque o teu lugar não é na sala de aula. Mas não tem, não tem. Sabe que eu não sei se é porque não deu muito tempo de eu ler. Eu sei que foi postado no TikTok, alguém pegou também, copiou, postou lá no TikTok. Daí hoje de tarde a gente até olhou, né? Falando, deu 200 e poucas mil visualizações também, mas de todos os comentários que eu consegui ler, nenhum, juro, nenhum é negativo. Sabe? Eu não vi. Se isso aconteceu, eu não quero nem ver. Bom, mas enfim. Nem me conte. E também nem deve ver mesmo. Tudo bem, né? Sempre vai ter. Mas eu não vi ninguém me atirando pedra, né? Mas é que a gente imagina, eu imaginei só, aquela coisa de que, claro, se não está feliz, saia mesmo. Né? Mas não, nenhum comentário nesse sentido. Talvez é porque quem mais assistiu, acredito que tenha sido professores, sim. E quem é da minha região aqui, quem é da minha cidade aqui, conhece gente. Ou eu dei aula em outros municípios. E conhece a realidade. E conhece a realidade. Eu dei aula em outros municípios, aqui pertinho. Sim. Porque quando eu comecei a minha vida com 19 anos, eu não comecei aqui nessa cidade. Eu comecei em outra, fui para outra, passei no concurso no município de outra cidade, até vim parar aqui, né, na cidade que eu estou há 20 anos. E por todos os lugares, eu recebi só comentários positivos. Prof, meu Deus, tu me deu aula lá, não sei aonde, mas nenhum comentário negativo, graças a Deus. E conta um pouco desse começo. Você estava agora na rede estadual, você pediu exoneração, você estava só na rede estadual. Só. Quando a gente fala só, é só de um vínculo, tá? Não é só de um trabalho, porque é muito trabalho. Sim. Mas você não você começou na rede municipal com 19 anos? Não, eu comecei no estado mesmo, com 19 anos, no município vizinho aqui, Seberi. Na verdade, meus pais são de Itacoruçu. É tudo cidade pertinho, né? 5, 10 quilômetros de distância, 10, 15 quilômetros de distância uma da outra. Mas eu comecei em Seberi. E eu não vou saber certo o dia, porque no meu portal do servidor não aparece certo o dia, porque naquela época, há 29 anos atrás, a coordenadoria ligou, amanhã tu assume, eu já tinha me inscrito para o contrato emergencial, amanhã tu assume em tal escola, que a professora entrou em licença gestante. Eu comecei, acho que foi dia 26 de agosto, foi ali 21, 22, 23, 24, 25, 6 de agosto de 1996. Só que naquela época, para encaminhar os papéis, é tudo muito demorado, e ainda continua até hoje, isso não entendo. Demorou acho que um mês e pouco para cair, para eu entrar como efetiva ali, como trabalhando mesmo. Então, aquele tempo, em outubro, comecei em agosto, só contou outubro, tanto que eu iria me aposentar em outubro de 2030, porque começou a contar em outubro. Então, eu trabalhei 2 meses ali, que não contou tempo, o salário ali, naquela época, 19 tonguinha, recebi tudo de uma vez só, nem sei se recebi a quantia certa. Fui receber o primeiro salário em dezembro, comecei a trabalhar em agosto, o primeiro salário entrou em dezembro. Imagina. Aí, trabalhei lá por 5 anos nessa cidade, passei no concurso para o município de uma outra cidade, Palmitinho, fui para lá, fiz para o estado, concurso no estado para lá também. Lá fiquei 5 anos, me exonerei do município, fiquei com 2 matrículas no estado. Então, era 40 horas professor de estado. Sim. Aí, depois conheci meu marido, vim para cá com as 40 horas. Sim. Aí, trabalhei aqui no município que eu estou, acredito que com mais uns 5, 6 anos, 40 horas, até que em 2008 eu me engravidei de gêmeos, uma gravidez assim de altíssimo risco, que eu não sabia. Correu tudo bem, todas as mil maravilhas. Eu não sabia que era uma gravidez de alto risco, só fiquei sabendo depois do parto que eu descobri um problema cardíaco e que eu jamais poderia ter engravidado.
mas não deu nada. A gravidez foi ótima, tranquila. Na hora do parto é que deu problema. E que seria justamente por isso que eu não poderia ter engravidado. Mas deu tudo certo. Aí, como eu tinha esse problema, trabalhei mais, tirei na licença dos 4 meses na época, voltei a trabalhar 40 horas, aí até que eu convulsionei, que é uma coisa, o coração e a cabeça ali tem tudo a ver uma coisa com a outra, depois a gente acaba descobrindo, né? Convulsionei, depois de quando as crianças tinham 2 anos, aí então os médicos disseram, bom, agora é o fim, tu tem que fazer uma cirurgia no coração. Eles deram tempo para as crianças crescer, para daí esperar para fazer a cirurgia do coração. As crianças cresceram, convulsionei, então era hora de fazer. Aí, quando eu fiz a cirurgia, eu pensei, não, 40 horas eu não vou aguentar. O meu corpo não aguentaria. Então, eu me exonerei de 20 horas em 2010. E de 2010 para cá, eu só tenho 20 horas como professora. Entendi. Mas antes, lá no início... É engraçado, assim, eu gosto muito de escutar a vida pessoal do professor, porque hoje em dia o professor está tão imerso na sala de aula, 40 horas, 2 vínculos, alguns até com 3 vínculos. Sim, vários. E vínculos em cidades diferentes. Também. Acorda numa cidade, almoça na outra cidade, aí volta para a cidade, que quando dá sorte é a mesma cidade que está de manhã, porque já dorme no mesmo lugar, enfim. E outros nem isso, né? Vivem em cima da moto, né? Vivem em cima da moto para poder conseguir chegar nos lugares sem almoçar e etc. E a gente sempre conversa sobre isso. Onde é que está a sua vida pessoal? Onde é que fica a vida pessoal do professor? O professor tem vida pessoal, eu sempre brinco isso nas palestras. Minha gente, onde é que está? Quanto tempo faz que vocês não vão a um almoço de família? Né? Quantos natais vocês perderam? Quantos finais de semana corrigindo prova? Quantos feriados de Páscoa, né? Quantas semanas antes para preparar a surpresa de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães? E não é só a educação infantil, isso é uma coisa que mexe com a escola toda, né? Os projetos, inclusive, os interdisciplinares, mexem com a escola toda. E quando você conta uma história tão potente quanto essa, que você teve uma gravidez de gêmeos, de risco, convulsionou, você fala assim, a vida pessoal do professor, ela acontece, e ela acontece com toda a potência de quem também está fora da sala de aula. Sim. E, às vezes, você é levado mesmo a tomar decisões que também doem na profissão, como, por exemplo, abrir mão de 20 horas. Naquela época foi mais tranquilo abrir mão de 20 horas, porque eu estava com as crianças pequenas. Sim, e não dava muito tempo de pensar. E eu continuei com 20 horas, então eu tinha o meu vínculo, eu estava sendo professora, né? Mas agora foi muito dolorido, agora foi um parto. O exonerar agora foi um parto, foi uma tristeza muito grande. Para quem sonhou isso a vida inteira, para quem, né, se dedicou a vida inteira, isso foi muito triste. Eu saí muito chateada, eu fiquei muito chateada. E até hoje, quando a gente para e pensa assim, ó, eu vou falar de mim, vou pensar sobre mim. Eu não desisto fácil, eu tento achar soluções. Sim. Acho que uma das únicas coisas na vida que eu desisti, se não foi a única coisa da vida que eu desisti, que eu não conseguia achar um caminho, porque me deixa muito triste. E eu vejo bem claro na sala de aula, né? Como se eu estivesse numa sala de aula. O que mais me deixava triste é tu ter no mínimo, 3 grupos de alunos, né? Os que querem aprender, os que não querem aprender e os alunos que têm necessidades especiais. Quem tu vai atender? Para quem tu vai dar aula? Tu vai dar aula para quem quer aprender? Ok, eu vou dar aula para eles. Mas os que não querem, por que não querem? O que eu posso fazer para eles querer? Aí tu vai atrás daqueles também. Aí tu já largou a mão daqueles que querem. Tá, mas daí tem aqueles com necessidades especiais, que hoje, em média, tem 2, 3 por turma. Como é que tu vai atender com 2 períodos de aula semanal? Como professor de geografia, tem 2 períodos de aula semanais. Então, eu dei 1 mês de aula, e do 6º ano, eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei sair sem saber o nome da metade dos alunos. Porque eram turmas grandes, e daí,
Você estava no 6º ano. Você estava só com o 6º ano ou estava com o 6º e 7º? 6º, 7º, 8º e 9º. 6º, 7º, 8º e 9º. 7º, 2 8º e 2 nonos. E mais aquilo daí, tá. Aí tu vai dar aula, né? Ok. Tu já tem o conteúdo programado. Tá, ok. Tu fez, pá, pá, pá. Meu Deus, você faz a chamada. Inclusive, fica salvo a hora que você faz a chamada, né? Então, tu tem que fazer a chamada agora. Tá, então me dá 2 minutos. Tu vai, meu Deus, tem que fazer a chamada. E agora, aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é nos outros estados, a gente tem que botar antes, no início do trimestre, eu esqueci o nome. A galera tem uma dificuldade séria com o nome. Tu tem que fazer um plano. Sim. Quando tu tem que botar como é que é lá da BNCC, o código lá da BNCC. As competências gerais. O código isso, das competências gerais. Ali, as competências gerais, isso aí. Tu tem que botar as competências, tu tem que botar qual atividade, qual conteúdo, que atividade tu vai desenvolver, que técnica tu vai desenvolver, que tipo de avaliação tu vai fazer. Isso para 3 meses. Tipo, semana passada, as gurias que estão na escola, eu sei que estavam doidas fazendo isso. E parece, daí eu não sei, aí eu só ouvi alguém que o pessoal chama no Instagram, lá no privado, e me disse assim, ó, tu nem sabe, agora a gente tem que desenvolver esse plano para 3 meses, dia por dia, porque antes era por semana. Da primeira e segunda semana eu vou fazer isso. Na terceira e quarta semana eu vou fazer aquilo. E daí eu comecei, eu dava aula. Então, eu vou trabalhar clima, que semana que é essa? Vou trabalhar clima, depois eu vou trabalhar isso, vegetação, que semana agora... que é essa? Aí ficou todo dia. Que semana que é essa? Diário com as competências, as metodologias e as atividades. E na hora de registrar, tu tem que fechar aquilo. E daí vai que algum aluno reprove, algum pai começa a questionar. Não fechou o planejamento com a aula. Não vai fechar, galera. Não vai fechar. Porque como é que tu vai planejar 3 meses? Principalmente no início do ano letivo, que tu não conhecia a turma. Como é que tu vai planejar para 3 meses? Isso eu não conseguia, eu me sentia incompetente. Na verdade, a palavra é essa, eu me sentia incompetente de fazer uma coisa que eu acho tão idiota. Ser mais prático. Você acha? Saudade do tempo. Oi? Funcionava antes ou o que funcionaria? Funcionaria se a gente voltasse uns 20 anos atrás. Aquela coisa de fazer o planejamento, tu fazer o planejamento anual e tu seguir aquele planejamento, sem cobranças, sem tanta cobrança. O professor dá aula. Eu acho que quem governa, eles acham que o professor não dá aula. Mas hoje, o professor não está conseguindo dar aula mesmo, mas de tantas cobranças. Ou, agora eu sei que né, já faz 2, 3 anos né, que a gente tem os estudos de recuperação, né, a EAC, não sei se acho que no Brasil todo, né? Ao menos aqui, separa 15 dias. Quando os pais, só vai mudar quando os pais dos alunos que querem aprender começarem a se organizar e pedir para tirar isso. Porque não são 15 dias, são 45 dias que o aluno não tem conteúdo novo. 45 dias revisando conteúdos que já foram dados. Que já foram dados, o aluno que aprendeu, aprendeu, ok. O aluno que não aprendeu, se ele tem, o professor sabe, aquele que tem dificuldade, o professor explica diferente e tal, ali durante o ano mesmo, durante a aula, mas aquele que não quer, não vai ser os 15 dias que vai fazer diferença. Agora, quando o aluno não quer também, você até falou isso um pouco antes, o aluno querer ou não querer é algo que também é visto pelo professor. Né? Mas também precisa ser visto com maior profundidade, porque às vezes o não querer está mascarando aí uma série de outras coisas, inclusive as questões socioemocionais que estão na BNCC, ali nas competências gerais, e eu me lembro muito, muito, muito disso. Eu sou pesquisadora na área da educação há muitos anos, e a minha tese de doutorado, a minha grande preocupação era a seguinte, muito antes da pandemia, que a gente olhava a BNCC e falava assim, mas como é que os estudantes vão sair com todas essas competências gerais desenvolvidas, que são maravilhosas na teoria, autoconhecimento, autocuidado, solidariedade, cooperação mútua, cidadãos do mundo, se os professores não tiveram isso nas formações, não tiveram isso nas licenciaturas,
E mais ainda, os professores já estão dando sinais de desgaste emocional, de adoecimento físico, de adoecimento mental. As readaptações já são uma realidade. E há municípios em que praticamente algumas disciplinas são inviabilizadas porque não tem mais professor por conta disso. Então, assim, se pulou, né, essa história, jogou isso, vamos ver o que dá. Aí eu me lembro que naquela época, em 2017, 2018, a gente achou que 2020, que era o ano que a NCC ia entrar em vigor, a gente achou, nossa, vai explodir, a gente só vai falar disso. Aí veio a pandemia e mostrou que o buraco tinha um subsolo e a gente cavou mais para baixo e descobriu que o que era ruim podia ser ainda pior, porque veio para a pandemia. Mas, independentemente de pandemia ou não, esses alunos já apresentavam sinais de ansiedade. Sim. A gente já tinha questões na rede pública de alunos vítimas de abuso, de Sim. alunos com fome, que chegavam ali na escola, não é simplesmente porque ele não quer aprender, ele não tem condição, às vezes, de aprender. E isso é muito visível para quem está na sala de aula, né, Janice? Sim, não. Só que na minha realidade, claro, a gente tem esses casos também, mas não é a maioria. Não é a maioria. Eu não sei, eu não achei, eu saí do magistério sem achar a resposta do porquê não. Parece, e daí eu não vejo como sendo na escola, não é o problema na escola. Parece que o aluno já vem desde pequeno sem sonhos. Chega para um aluno de 6º ano, eu lembro de mim, eu quero ser tal coisa. Quero ser professora. Eu quero ter. Hoje eu já falava diferente para eles. Tá, tu não sabe o que tu quer ser, então imagina o que tu quer ter. O que tu vai fazer para ter aquilo, né? Porque já que eu não queria ser, então vamos ter. E, hoje o aluno não tem mais sonhos. Não se quer correr atrás. Por quê? Eu não achei a resposta. Aonde que está o problema disso tudo? Eu não achei a resposta. Claro que a gente tem vários problemas, como você disse. Daí se entende. Mas e aqueles que não têm problema nenhum? Aqueles que estão bem alimentados, que estão com a família estruturada. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Era aí, mas não vai. E por que não tem um sonho? Por que não se quer estudar? Por que não se corre atrás? Eu não achei a solução. E daí, esse final de semana eu estava até pensando, né? Me fez pensar. Os meus filhos estão no 3º ano do ensino médio agora, né? E daí, acho que a minha filha, que caiu a ficha mais de que precisa estudar muito, e ela baixou a cabeça nos livros e estudou, notou, ela aprendeu, ela teve a maturidade, agora, 3º ano, a maturidade de como aprender. Né, de como aprender a aprender. Tem mais facilidade, ela tinha mais dificuldade, mas caiu a ficha de como estudar, ou estudar. Mas os alunos não estudam. Isso que os meus, estou em casa, tem base, a gente incentivava a estudava, mas não sabia estudar. Mas os nossos alunos nem fingem que estudam, meus ex-alunos. A dor do sonho, ela é uma dor muito latente na escola. Nossa! A gente vê estudantes sem sonhos, pais com sonhos impossíveis, que depositam os filhos na escola como faça dele alguém na vida, como se essa responsabilidade fosse única e exclusivamente sua, né, do professor. Toma aqui, faça dele alguém na vida e não deixa acontecer nada com ele, senão eu te mato. Escuta-se muito isso. Sim. Né? Um sonho utópico, que é o sonho do discurso público, os professores, né, os estudantes do futuro, os professores são os nossos heróis da sociedade, mas hoje é só no discurso. E a mim, pessoalmente, o que sempre me tocou e o que mais tem me doído também é o sonho do professor, que foi se transformando ao longo da carreira e ao longo das últimas décadas. Piorou muito da pandemia para cá? Sim. Nossa. Mas já vinha
antes da Sim. pandemia. Acho que por isso até que a tua história me tocou muito. E quando eu repliquei aquilo no portal Educação Emocional, eu coloquei lá como título mesmo aquele, né? Assim, olha, depoimento mais emocionante, mais forte de uma professora que você vai ver hoje. E acho que você vai ver hoje e por muito tempo. Porque foi de uma força você falar que o seu sonho acabou. Sim. Que doeu em muita gente. Dói em quem tem amor pela educação, dói em quem acredita. Eu sempre disse assim, eu acho muito isso assim, todo professor é sonhador, todo mundo que trabalha com educação é sonhador, a gente tem sonhos e sonha alto, porque a gente sonha com a capacidade de mudar a vida do outro, de construir o melhor, de ajudar, de ver todo mundo voando, todo mundo. A gente sonha com isso. E acabar com um sonho tão grande doeu em muita gente, Genise. Doeu em muita gente. Assim, eu já quis muitas vezes, assim, sabe? Abraçar você e falar assim, ó, sabe? Estamos aqui. Eu vi vários depoimentos também de gente que quis te botar no colo e de falar assim, meu Deus, né? Assim, a sua dor é a minha dor, eu sinto muito. Sim, mas ali, quando eu me exonerei, eu achava que eu era a única do mundo que estava sofrendo tanto. Aí, quando você repostou, quando o Diogo Almeida repostou também, aí tu começa a ver, não, é no Brasil inteiro, mas tem alguns estados que estão judiadinhos, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo são os campeões. Isso que eu nem fui ver quais são os governadores. Ai, que tonga. Mas a sensação que a gente tem, quem está pesquisando, eu pesquiso isso no Brasil inteiro há anos, é igual. É igual. Eu dou mentoria para professores do Brasil inteiro na área de saúde emocional na escola. A gente faz atitudes gratuitas, como a Jornada da Saúde Emocional na escola, 3 dias só discutindo isso, saúde mental do professor, saúde mental dos estudantes, como melhorar o diálogo com as famílias e tal. E do Acre ao Rio Grande do Sul é a mesma coisa, Mato Sim. Grosso, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, cidade grande, cidade pequena, capital, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E o que me dói muito, eu não sei se você descobriu isso agora, é a desesperança da falta do sonho. Sim. Quantas vezes você escutou aí agora que tem alguns que estão como você, contando que estavam, não vê a hora de se exonerar, ou estão contando os dias para a aposentadoria, ou não se exoneraram porque não podem. Nossa, muito depoimento nesse sentido. Muito, né? Mas, como eu te disse, eu achei que era só eu e mais algumas colegas, assim, que estavam um pouquinho infelizes, mas eu achei que eu fosse o centro do universo até então, na desesperança, na tristeza de não conseguir achar a solução, de me frustrar por causa disso. Porque eu, como eu te disse, eu sou uma batalhadora, eu vou atrás, eu tento achar a solução. Ah, quebrou, vou lá, vamos ver como é que dá para fazer. Isso ali eu não conseguia achar uma solução. E daí eu achei que era a única. Mas aí tu começa a ver os depoimentos e de tantos lugares. Mas no Rio Grande do Sul, eu vou dizer, não sei se é porque eu ouvi mais, que pegou mais a minha região, o vídeo, não sei, se abalou mais o Rio Grande do Sul, a quantidade de comentários do Rio Grande do Sul. E o que mais me doeu foi que daí eu marquei a secretária de Educação, né? Deus o livre que vem, não vem processo. E ela me disse que tinha um núcleo de apoio de psicólogos e assistente social. Coloquei isso num vídeo meu no Instagram. Pessoal, ó, tem. A secretária disse que tem, então bora lá, vamos achar. E eu não achei a tempo, porque eu já me exonerei. Bora achar. Até hoje não achou. Ninguém achou. Não sei onde é que fica esse núcleo. Né? Então. Ela te mandou uma resposta no privado? Sim, no privado. Porque você postou no Instagram, ela entrou no seu privado e disse: ó, tem esse núcleo aqui. Tem, que é o núcleo de assistência social, é isso? Hã? Núcleo de assistência docente, é um núcleo de assistência social. Isso. Tem mais de 1.000 professores sendo atendidos. Eu disse, meu Deus, aonde? Não tem isso, nada a ver, não existe isso. Daí fiz mais algum questionamento, daí ela me desconversou, pediu de calçado, e daí até hoje estou esperando a resposta.
E inclusive, uma das coisas que me chateava Peraí, muito, ela ainda pediu um calçado na conversa? Porque hoje você trabalha numa loja de calçado. Aí ela pediu ela perguntou se eu calçado. era dona, se eu era empregada, como é que era, se eu era revendedora, como é que funcionava. Enfim, né? E ela comprou os sapatos? Não me comprou o sapato ainda. Eu quero vender um para ela. Ai, meu gente, tem que rir. Vamos Juro. rir, vamos rir. Tem situação E daí eu falei das planilhas, tentei conversar e puxar assunto de novo, né? Eu falei das planilhas, que era muita coisa para o professor preencher. E eu, como eu sou estrábica, aquela planilha, não sei se você já viu e não sei se é dos outros estados, funciona assim. O nome do aluno está aqui, tem as EACs, tem a disciplina, várias disciplinas, aí tu tem que botar acima da média, abaixo da média, na média, aluno por aluno. Tu puxa no computador, lá no fundo, eu não conseguia, a linha não dava, para mim eu não conseguia arrastar, não tinha, não era aquela coisa, tá aqui o nome, tá aqui a coisa, tá aqui o nome, tá aqui a coisa. Não tem lógica, aquilo não tem lógica. Para quem trabalha com sistema, sabe que é só com 1, 2 cliques, tu seleciona. Alunos abaixo da média em geografia. Alunos acima da média em geografia. Cara, não tem lógica aquilo. E daí ela disse que não, que eu estava equivocada, que tinha chegado, que estava errado, que nunca chega do jeito que é para chegar nas escolas o que ela fala. E daí, no final, você assiste minhas lives? Porque ela faz lives aqui, né? E eu disse, que hora? Se você faz durante o período de aula, eu estou em sala de aula? E ela não me respondeu mais. E as lives são de manhã? São, ou de manhã, ou de tarde, nenhum professor vai assistir. As direções assistem. As direções assistem, querido, eu não sei como é que as direções se viram, porque tem que assistir a live delas, da coordenadora, tem mais outras coisas que tem que fazer, a escola bombando, né, professor pedindo ajuda, mas eles têm que estar ali. Eu não sei como é que as direções também se viram. A gente... o cargo de liderança das educações, né, das redes, né, de modo geral, também tem sofrido muita pressão, né? Não só na secretaria, mas gestão, coordenação, quem também está na escola, sim, porque a situação está posta. Sim. Né? E, assim, a minha opinião particular é, enquanto a gente não levar a educação como uma proposta de governo, né, que perdure, apesar da área, apesar de quem está no cargo, né, e que a gente não desconstrua para estar sempre reconstruindo. Sim, começando tudo do zero. 4 em 4 sempre anos começando do zero, inclusive do papel timbrado, porque até o papel timbrado tem que mudar. E eu sempre penso nisso, assim, olha, quanto tempo passam escolhendo uma nova logomarca, aí você tem que fazer tudo, refazer todos os documentos oficiais da secretaria, fazer tudo zero. A gente perde no mínimo aí 90 dias só para mudar a aparência. Sim. Então eu sempre questionei isso. Então, não é uma coisa realmente que isso vai se resolver em 10 anos, do jeito que está. E aí, voltando para a questão do sonho, a expectativa e a realidade, a gente vê estudantes sem sonho, família com sonhos enviesados, professores tentando sonhar e sendo afogados no dia a dia, e bombas explodindo, como a questão da inclusão, que você colocou aí. A gente tem aluno que precisa ser acolhido, mas o professor também não teve uma formação de como acolher. O professor não dá conta e também não está preparado para isso. Não está preparado. É muito importante que se diga isso. Não está. Inclusão não é uma questão e não de é por falta de vontade. Oi? Não. E a inclusão não é uma questão de boa vontade, nunca foi. Tu viu que a gente não dá certo, né? A gente conversa demais, né? Mas é sobre isso, é sobre muito assunto. É que, na verdade, eu faço um mês que eu não falo bastante. Eu gosto. Então, fala sobre a inclusão. Eu quero te escutar um pouco sobre essa visão dos alunos de sexto ano aí. Como diz o Diogo Almeida, que todo professor gosta, os Enzos e as Valentinas. Como são os Enzos e as Valentinas da inclusão aí? Como eram na sua sala de aula, nos seus sextos, sétimos, oitavos e nonos anos? É bem difícil falar, porque, na verdade, é bem fácil julgar quem, né?
quem está fora da sala de aula saber como que funciona lá. Não existe inclusão. Não tem como. Por exemplo, numa sala de aula que tem 2 ou 3 alunos com necessidades, ou deveria de ter 1, 2 monitor, dependendo da necessidade. Não tem. O professor não está preparado. O que eu sei, por exemplo, hoje a gente tem um grande número de autismo, né? Até a gente fica, por que tanto, né? Mas hoje a gente tem um grande número de autismo. O que eu sei é porque a gente buscou, é porque a gente leu, é porque a gente tentou descobrir, tentou investigar, mas não que a gente sentou de verdade e fez um curso de verdade. Eu não fiz nenhum curso de verdade explicando níveis, né? Como é que seria? Nenhum. Como seria para melhor para esse que é? Não, eu não fiz nenhum. O que eu sei é o que eu busquei atrás. Porque a minha cunhada, ela tem uma sobrinha que é autista, e a minha cunhada me fala muito sobre como, e ela agora está no primeiro ano, o como fazer, o como agir, o como é que é, mas o professor não está preparado. E não adianta querer culpar o professor por isso. O professor não está dando conta, é uma palavra meio forte que eu vou dizer, dos ditos normais, não é normal, não é essa palavra que eu quero dizer. Atípicos, dos típicos. Dos típicos. Padrão, isso. A palavra é neurodivergentes, né? A palavra é neurodivergente, aí a gente fala em típico, padrão, né? Isso. Ou padrão típico e os atípicos. Atípicos. O professor não está dando conta dos típicos, então, né? Quanto mais dos atípicos. Isso. Por mais que a gente queira. Nossa, como a gente quer. Agora o aluno está no 7º ano, né? O ano passado, dei aula para ele no 6º ano, todo, de tempo em tempo, e ele se apaixonou por geografia. E de tempo em tempo ele tinha um foco. Nossa, como eu gostava como eu queria que ele falasse mais sobre, porque ele pesquisou, ele sabia mais do que eu alguns assuntos. Ele focou naquele assunto, ele sabia muita coisa. O hiperfoco dele era geografia. Isso, e na geografia, às vezes era vulcão, às vezes era... né, ele mudava. Ou era os planetas... Então, ele mudava o hiperfoco dele, mas, enfim, o foco era a geografia, né? E como eu queria que ele falasse mais, mas daí ele ficaria 1 hora falando. Sim. E a aula... eu não sabia como agir nisso. Sim. Sim. Na comunidade, professores importam, acho que a maior dor que a gente escuta hoje dos professores... e olha que a gente entrega atividades semanais e tudo, mas assim, desde a jornada da saúde emocional na escola e todas as intervenções, todas as formações continuadas de curta duração ou até de longa duração que a gente tem promovido, a inclusão é a maior dor da escola hoje. Sim. É a maior dor da escola hoje. Não só pelo aumento do número de casos, do número de diagnósticos, mas porque a gente tem aí 2 grandes lacunas que ficaram extremamente evidentes. A primeira que ficou evidente logo depois da pandemia, ou durante a pandemia já, que era a falta do desenvolvimento das habilidades socioemocionais do professor, da gestão das emoções, sim, do professor. Então, quando a BNCC pedia para que o professor explicasse isso, que o estudante da educação básica saísse com todas as competências socioemocionais desenvolvidas, o professor já olhava e fazia assim, oi? E eu? Né? E tipo... Ué, se eu não tenho... O estudante digeria a raiva e a minha? E a minha raiva de estar aqui, a minha frustração, etc. Então, o professor não tem isso para ele, né? Muito menos sabia como ensinar. Depois da pandemia, isso piorou muito, porque vieram as crises de ansiedade dos estudantes, inclusive crises coletivas em muitas escolas. Sim. Depois a gente ainda teve uma outra coisa que foi pior e totalmente dispensável, mas igualmente real, que foram os anos dos ataques nas escolas. 2023, 2022, depois daquela história horrorosa, ainda tiveram os ataques,
nas escolas, que apavoraram o Brasil inteiro. Depois a gente vem vindo numa escalada da violência nas escolas, com aumento, com quase os casos que têm triplicado a violência nas escolas, aumento de bullying, cyberbullying, uso do celular, tira o celular, resolve, não resolve, e a saúde conseguindo diagnosticar mais os casos de neurodivergências, e aí a gente não tem só TEA, a gente tem TEA, tem TDAH, tem TOD, tem TEPAC, tem altas habilidades, tem superdotação, tem um monte de coisa, e que a escola ainda mal estava preparada para lidar com os tipos de deficiência que eram visíveis, como os cadeirantes, os surdos, né, os mudos ou as pessoas que têm baixa visão ou que eram cegas. Porque quando muito conseguia construir uma rampa para a escola, contratar um professor de Libras, e quando houve as deficiências não visíveis, e ainda os espectros, como o TDAH, que tem a mesma criança com TDAH, uma tem hiperfoco em geografia, a outra tem hiperfoco em matemática. A mesma criança com TEA, uma grita, se desregula com sala barulhenta, a outra se desregula com textura, e o professor, que não teve nem habilidade socioemocional, também não teve formação de inclusão, está lá, tendo que dar o conteúdo, porque ele é cobrado pelo conteúdo. Sim. Porque tem que aparecer os resultados. O aluno precisa ser aprovado, precisa mostrar resultado. Sim. É tão complicado. E eu tenho medo de falar demais, porque também... Nossa. Não, eu acho que o falar demais para o professor, somente no seu caso agora, eu acho que você se tornou, e aí eu estou falando de coração mesmo, não só como pesquisadora, como educadora, mas como apaixonada pela educação, e como alguém que teve a vontade de te dar um abraço naquele momento que eu ouvi o seu desabafo. Não é o falar demais, é o falar o que há muito precisava ter sido dito com tanta clareza, que é um pouco da proposta desse trabalho aqui também. O seu desabafo ecoou no coração de muita gente, porque é a dor de muita gente. Sim. E empatia, eu sempre falo assim, empatia não vem na água, seria ótimo que a gente pudesse entregar um copo d'água, olha, tá aqui umas gotinhas de empatia, pudesse colocar resiliência no cafezinho na sala dos professores. Você não tá aí. Né? Se você tivesse tido uma formação de resiliência, ou se fosse fácil entregar resiliência e motivação, você não teria pedido exoneração, Janice. Sim. Não, no fundo, eu não queria. A situação toda me levou a isso. Eu jamais queria. Imagina quem sua consciência vai abrir mão de 29 anos, faltando 5 para aposentadoria. Também sei, mas não é da minha... Quem tem o limite batendo na porta. Quem tem o limite batendo na porta, feito tempo. Eu até pensei assim, então eu vou fingir que eu vou dar aula nesses 5 anos. Eu não consigo fingir. Como é que eu vou fingir que eu vou dar aula? Aí eu me coloco assim, né? Ou muitas vezes tu sentava na sala de aula e... Sentava, ou de pé, nunca sentei na sala de aula. Tu ficava olhando, e agora? Como é que eu faço? Bora lá, bora achar uma solução. Não vou dar aula. Mas eu olhava para aqueles que querem aprender. Cara, eu vou dar aula para aqueles. Né? Sempre pensei assim, e se eu fosse mãe daqueles ali, o que eu ia querer para eles? Né? Como mãe daqueles que querem aprender, que eu vou dar aula para eles. Mas aí eu também pensava assim, pai, eu como mãe daquele que não quer aprender. Sempre me colocava como mãe. E eu como mãe daquele, cara, eu vou ter que lutar para aquele também. E com aluno com necessidade especial, cara, eu vou me colocar no lugar da mãe deles. O que eu tenho que fazer? Então, esse desequilíbrio meu é que levou à exoneração. Você chegou a passar por alguma investigação de burnout? Você chegou a entrar no processo de burnout? Teve tempo de investigar isso? Foi investigar? Não. Nunca fui do psicólogo, nunca fui no psiquiatra, nunca fui em nada. Nem pelo trabalho e nem particular, nem seu. Nunca.
Nunca. Se hoje, por exemplo, assim, se hoje tem uma sessão com a psicóloga hoje, nunca fiz. Não sei nem como é que funciona. Porque a gente sempre foi muito guerreira, muito batalhadora e, de repente, uau! Perdi as forças, então vou abandonar tudo. Foi assim. Sim. Sim. E sua família, como reagiu? O meu marido, por exemplo, né? Ele foi o que tomou a decisão junto comigo, né? Os meus filhos, mãe, como é que tu vai fazer isso? Mas aceitaram numa boa. A minha mãe, que tem 81, 82 anos, né? Mas tu é louca, a minha sogra também. Tu é louca, como é que tu vai fazer isso? Eles não aceitam e não concordam até hoje. Mas de boa. A decisão é minha, né? Sim, sim. Você se arrepende? Já teve tempo de processar tudo isso? Já? Nesse mês aí? Não, ainda não tive. Como eu te disse, ainda parece assim que eu estou só no período de férias. O único dia que eu sinto que, verdade, essa semana não vou para a escola, é no sábado, no domingo. E algumas vezes da manhã, quando eu tô acordo, meu Deus, hoje é dia de ir para a escola? Não. Às vezes acontece isso. Porque como eu tinha 20 horas e ia 2 manhãs e algumas tardes, né? Aí tu ficava, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu vou, hoje eu não vou. E às vezes, não, peraí, tu já nem é mais prof. Sim. E quando os professores te procuram hoje dizendo assim, eu estou pensando em fazer a mesma coisa, o que é que você tem respondido nesse período agora? Principalmente para os mais novos, os da minha idade, eu digo assim, ó, é mais complicado. Né? Se tu vai pensar friamente, e eu botei os números no papel, botei todos os cálculos, Sim. fiz cálculo, se eu viver até os 80 anos, quanto eu vou ganhar de aposentadoria? Eu fiz vários cálculos, sentei e planejei, né? Quem está na minha idade hoje, se tu vai pensar, no mínimo para se aposentar é 15 anos de INSS, contando o tempo de contribuição, é mais ou menos isso, eu não entendo muito bem de lei, né? Então, tu vai demorar mais para se aposentar no INSS do que esperar enrolar os 5 anos. Mas quem é mais novo, cai fora. Eu não consigo ver assim, ó, vai mudar para melhor. Eu lembro que quando eu fazia o magistério, lá em 1991, 2, 3, 1991, 2, 3, eu lembro que os professores diziam assim, ó, tá ruim o magistério, salário tá ruim. Imagina naquela época. Salário tá ruim, mas eu acredito sim que em 10 anos vai melhorar. Tem que melhorar. Passou 10, passou 20, passou 30 e não melhorou. A questão do salário só piorou. Não dá nem para falar, o Rio Grande do Sul, acredito que seja o pior, ou o segundo, ou terceiro pior estado na questão do salário. E piorou a questão do salário e piorou toda uma questão burocrática que eu não sou da burocracia. De encher linguiça. Não, a história do telefone, de Não, isso é colocar tudo ali verdade. na mesma letra. Não, isso é verdade. Se eles devem ter procurado. Agora eles talvez procuraram lá os cursos que eu fiz, aqueles que a Seduc mandava fazer, né? Talvez eles devem ter achado agora, mas também não me ligaram ainda, né? Mas enfim, o primeiro ano eu preenchi, respondi todo o questionário, blá, blá, blá. No segundo ano eu pensei, vou botar qualquer linha. O ano passado, acho que foi ano passado, no final do ano retrasado, ano passado mesmo. Só a letrinha do meio, as palavrinhas do meio. Quando começou a repetir só as duas últimas ali, só apareciam as duas últimas, aí eu parei e botei meu número de telefone. Aí eu sei de professores que, por exemplo, colocaram receita de bolo. Aí agora vem os relatos, tu não foi a única, eu botei uma receita de bolo. Então, para que fazer o professor perder tempo? Por que nunca deram um curso para nós, de verdade, por exemplo, sobre o autismo, que hoje me gera tanta curiosidade, né? Por que não falar? Por que não trazer alguém, um especialista? Tem tantos que poderiam falar, que nos ensinar. Encher linguiça. Só passar o tempo. Quando alguém começa a falar boa tarde a todos, boa tarde a todas, e começa a enrolar já de início num curso ali, meu Deus, vai ser só encheção de linguiça.
E é isso. E o professor ali? Pensando em tanta coisa que ele poderia estar fazendo, deveria e gostaria de. Sim. Janice, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta daquelas de levar para a vida e de levar, que eu espero também que toque o coração de outros professores. O que vai ficar da educação em você para sempre? Nossa. Eu tenho muita saudade da educação de alguns anos atrás, dos alunos, da aprendizagem dos alunos, da vontade de aprender deles, de buscar o conhecimento. De hoje, por exemplo, aqueles alunos, os que passaram por mim, hoje, chegar para a gente contar o que estão fazendo, a família, essa relação que tu tem com um monte de pessoas, o convívio que tu tem, o conhecimento que tu tem com um monte de pessoas, isso não tem preço que paga essa relação, que não é mãe e filho, mas é uma relação muito forte que tu tem com os alunos. Por mais que muitas vezes a gente não demonstra, a gente mostra mais carne brava com eles mesmos, né? Mas depois de um tempo eles começam a perceber que não, a gente tem que ser assim mesmo, a prof tem que ser assim mesmo, né? Porque senão não ia dar certo. Essa relação de carinho, eu sinto muita falta dos meus alunos. De vários deles, nossa, eu sinto, tu começa a falar e tu começa a lembrar de vários rostinhos, né? Eu tenho muita saudade. O meu conteúdo, então, nossa, eu só era apaixonada. Conteúdo do sexto, conteúdo do sétimo, daí tu começa a lembrar, né? Conteúdo do oitavo, continente americano, o mundo, as questões atuais do oitavo ano, nossa, tu viaja. Você pensa em aula particular, em aula de reforço, assim? Você Agora, pensa em voltar ou continuar na educação de alguma maneira? hoje, não. Agora não. Tanto porque não deu tempo ainda muito de parar para pensar. Foquei na loja e tentei esquecer um pouco para seguir a vida, porque eu sei que não tem volta, né? Aquela coisa da minha escola tá ali, eu passo todo dia para vir para casa, para ir trabalhar, eu passo na frente da minha escola. Quando eu estou indo, vejo meus alunos. Então, mas eu tentei focar no trabalho e vida que segue, em outro trabalho e vida que segue. Mas que dói, essa dói. relação professor-aluno você vai levar para sempre. Sempre. Nossa. Ó, arrepiante, gente. Aqueles alunos que eu dei aula há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, os que eu comecei lá, os primeiros, nossa, fica. Começamos a entrevista arrepiando e a gente termina assim também, que eu acho que é bem isso, né? Arrepiando chorando. Educação é sobre as pessoas. O conteúdo é só ali junto, mas educação é sobre as pessoas. Enquanto não for alguém que pisou no chão da sala de aula por vários anos, por muitos anos, quando alguém, para ser secretário de educação, para ser qualquer coisa relacionada à educação, ministro da educação, que foi alguém que pisou na sala de aula. Enquanto não for alguém assim, que deu aula lá para os pequenininhos, não estou falando professor universitário, que daí é outra parte. Mas enquanto não for alguém que começou lá na sala de aula, para ser o chefe lá na cabeça, tá lá na cabeça, que foi isso que eu falei, eu acho, naquele vídeo, já falei tanto que nem sei mais o que eu falei. Não vai dar certo. Que só quem é sabe o que realmente importa. Professores importam, as pessoas importam, os estudantes importam. A escola é um ambiente vivo, feito por pessoas para outras pessoas. Então, se você acredita nisso, se as palavras da professora Janise, e agora também lojista, comerciante, te tocaram de alguma forma, compartilhe esse podcast. E, Janise, eu te agradeço muito, muito, muito pela sua autenticidade, pela sua disponibilidade e, mais uma vez,
pela sua coragem, que ainda assim, 30 dias depois do furacão todo, ter vindo aqui gentilmente conversar com a gente. Muito obrigada, viu? E muita sorte no seu caminho. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa qualquer coisa, porque, na verdade, hoje eu perdi a virgindade, né? Nunca tinha participado de um podcast, perdi a virgindade hoje. Foi ótimo. Foi bom para você? Para a gente foi ótimo. Foi bom. Então tá ótimo. É sobre isso. Ai, pessoal, muito obrigada. Compartilhem esse podcast, façam parte do movimento Professores Importam. Entrem para a comunidade também, Professores Importam, uma comunidade online feita para acolher professores, uma rede de apoio, onde, inclusive, você pode divulgar o que você faz, até se você tem uma loja, como é o caso da Genise, até se você já escreveu um livro. Entre para receber exercícios de habilidade socioemocional, para ter formações que fazem sentido para o chão da escola. Eu costumo dizer que eu tenho a felicidade de trabalhar com o meu propósito de vida, que é cuidar com os educadores hoje. Mas a gente só cuida do educador compartilhando o conhecimento que faz sentido para ele, não para a gente. Obrigada, um beijo no coração de todo mundo. Até a semana que vem. Até mais.